e da técnica de Paraná. A banca agora está completa. Já podemos começar então a trabalhar. Está passando 2 minutinhos da hora. Acredito, já temos público até para asistir. Un poquinho, me toca a mí de relator, mas quería facer ese destaque. Estamos aquí reunidos, a banca, para a presentación e defensa da tese da alumna María Fabiana Baldoino da Paixão, con título Sistema de Gestão de Energía en Universidades Federais Brasileiras, un estudo de caso na Escola Politécnica da UFBA. Facer simplemente un inciso, como saben, atrelado a defensa a unha burocracia, enviaré para os profesores a documentación que o programa pede para os señores asinar, tanto o que a propia ata de defensa como o parecer da banca, após a presentación e cuestionamentos, e, ao final, tamén o cuestionario correspondente de avaliación CAPES. Tamén o programa facilitará a documentación justificativa de pertencer á banca. Enviaré por correo electrónico para os señores toda esa documentación. Entón, pronto, estamos ya en hora. Se estiver todo pronto, Fabiana? Está escutando? Pronto, estou escutando. Pronto, então podemos começar. Eu vou iniciar então a apresentação e eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Todos conseguem ver essa tela inicial? Perfeitamente. Ainda não. Ainda não? Destacar simplesmente uma questão, por ser uma sessão online, haverá, claro, também um turno de perguntas, questionamentos por parte da banca para María Fabiana. Se tratando de uma sessão online, como a discussão da banca deveria ser privada, non sei se corresponde pedir depois para o público presente deixar as considerações en privado para a banca, mas é unha cuestión que depois comentamos. Pronto, Fabiana, pode comezar então? Tá bem. Boa tarde a todas e todos. Eu queria começar essa fala cumprimentando os professores da banca, a começar pelos meus orientadores, o professor Miguel Iglesias, da Universidade Federal da Bahia, o professor Antônio Sanches, da Universidade Federal de Ouro Preto, o professor Kleber Freire, do Departamento de Elétrica, da Universidade Federal da Bahia, o professor Jean Marc, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e também o professor suplente Maurício Torres, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou me apresentar, meu nome é Maria Fabiana, eu sou engenheira civil e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de dissertação de mestrado intitulado Sistema de Gestão de Energia em Universidades Federais Brasileiras, um estudo de caso na Escola Politécnica da UFBA. Esse estudo ele foi desenvolvido no Programa de Engenharia Industrial da UFBA, com o suporte da CAPES e sob orientação do professor Miguel e do professor Antônio. Bom, gente, para falar um pouco sobre gestão de energia, passagem do slide está passando para vocês? Não. Agora sim. Gente, vou retomar porque os slides travaram e agora eu vou continuar a fala seguinte. Bom, para falar um pouco sobre gestão de energia em universidades federais brasileiras, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre eficiência energética, que é atualmente uma das principais estratégias para mitigação da emissão de gases de efeito estufa e da mitigação de mudanças climáticas numa ordem global. Além disso, a eficiência energética é também uma das estratégias mais econômicas para garantir a segurança no fornecimento de energia
e, ao mesmo tempo, garantir um crescimento econômico sustentável. E como é que se dá esse processo de expansão da eficiência energética no nosso país, que é o Brasil? Existiram ali diversos decretos, leis e portarias que foram instituídos desde a década de 90 até o presente ano. E dentre essas leis e portarias, a gente pode até citar a instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é a ANEEL, alguns programas de incentivo, onde a gente pode citar o PROALCO, o PROCEL, algumas fontes de financiamento e de captação de recurso, como as chamadas públicas do PROCEL e da própria ANEEL também. O Plano Nacional de Energia, que traz para a gente estratégias para a segurança no suprimento de energia, e esse documento gerou também o Plano Nacional de Eficiência Energética, que reúne algumas estratégias para a expansão da eficiência energética direcionada aos setores econômicos específicos, né? E quando a gente fala dos setores econômicos específicos, o setor de edificação ele requer uma especial atenção, considerando que 52% do consumo elétrico nacional se destina ao setor de edificações. Essas edificações elas são divididas entre residenciais, comerciais e públicas. Nas edificações públicas, a eletricidade é o principal insumo. Há também uma pequena participação do gás com efeito de petróleo, né, que é apenas 6%, e de gás natural. Quando a gente avança um pouco para as edificações universitárias públicas, é possível identificar algumas estratégias de eficiência energética que se destinam à envoltória da edificação, ao conforto térmico do usuário, alternativas que interferem no comportamento do usuário, alternativas de redução de carga através de implementação de equipamentos mais eficientes, a implementação de gerenciadores de energia e a utilização de tecnologia de energia renovável. Aqui na tabela 1, a gente consegue ver alguns projetos que realmente foram implementados em universidades federais brasileiras. E a gente pode acompanhar que a maior parte desses projetos, eles se destinam ao uso final de iluminação e também de geração fotovoltaica de energia. Bom, algumas das problemáticas levantadas em relação a essas estratégias de eficiência energética realizadas de maneira pontual é que, mesmo que elas sejam implantadas adequadamente, elas não perduram a longo prazo. O ideal é que essas estratégias elas venham acompanhadas de uma gestão sistemática de energia. Essa gestão energética ela permite analisar qual que é o real uso e o consumo de energia, onde que a energia é utilizada e quais as estratégias adequadas para a organização específica. E elas podem promover mudanças operacionais e culturais na organização e se estender também à substituição de tecnologias. Então, considerando a importância da gestão energética, né, para as organizações, surge aí em 2011 a ISO 50001, Sistema de Gestão de Energia, Requisitos com Orientações para Uso. Essa norma, ela foi de reconhecimento internacional, ela foi implementada em 2011. Como a gente pode ver na figura 4, no Brasil, no ano de 2011, na sua publicação, o nosso número de certificações ele ainda era um pouco tímido. E ao longo dos anos, esse número ele foi crescendo, de modo que agora, no ano de 2019, nós temos cerca de 73 certificações. Com isso, o Brasil é o 28º país com maior número de certificações dentre os 196 países analisados. Travou de novo. Gente, eu vou pedir desculpas porque a passagem dos slides está travando e eu vou precisar interromper o compartilhamento e retomar no mesmo slide, tá certo? Todos conseguem acompanhar no slide 6? Ok. Precisa compartilhar de novo, Fábio. Tá.
O slide 6 já está aparecendo novamente. Sim? Pronto. Então, vou dar continuidade. Ok. Pronto. Então, por que estudar gestão de energia nas universidades federais brasileiras, né? A gente tem aqui alguns dados importantes identificados entre o ano de 2013 e 2018, identificado um aumento de quase 40% nas tarifas de energia elétrica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Junto a isso, nós temos um aumento de cerca de 36% na inflação do país. Então, isso indica que o aumento das tarifas de energia chega a ser superior que o aumento da inflação no país, o que requer uma atenção especial no uso e consumo desse insumo e das despesas associadas a ele. Além dessa questão, tem que nas universidades brasileiras, as despesas com energia elétrica, elas representam o terceiro maior grupo das despesas mensais. E junto com isso, essas instituições vêm enfrentando ao longo dos anos um contingenciamento orçamentário que compromete as despesas correntes, dentre elas as despesas com energia elétrica. Na Escola Politécnica da UFBA, a maior parte das despesas correntes se concentram nas despesas com energia. Isso justifica a atenção ao tema gestão de energia nas universidades federais brasileiras. O objetivo dessa pesquisa é contribuir para as metodologias e instrumentos de gestão energética no contexto das universidades federais brasileiras e tendo como estudo de caso a Escola Politécnica da UFBA. Como objetivos específicos temos analisar as abordagens e metodologias de gestão de energia e de eficiência energética, identificar oportunidades para melhoria do desempenho energético em edificações de tipologia pública, realizar uma revisão energética na Escola Politécnica nos moldes da ISO 50001, produzir uma linha de base energética e indicadores de desempenho energético que permitam um monitoramento contínuo do desempenho da instituição e realizar uma análise de investimento e um estudo de viabilidade econômica das alternativas que forem propostas aqui nesse estudo. Bom, a metodologia dessa pesquisa ela foi dividida em 5 etapas, onde a primeira delas é a revisão de literatura. A revisão de literatura foi dividida em algumas outras etapas e a primeira delas foi a análise exploratória, onde foram identificados os principais estudos direcionados à eficiência energética e gestão de energia em universidades nacionais e internacionais. Foi realizada a identificação dos principais fatores que interferem no consumo elétrico das edificações. Né? Foi feita a identificação das principais estratégias nacionais para a expansão da eficiência energética e foram também identificadas metodologias de gestão de energia aplicáveis a universidades federais brasileiras. Além disso, na revisão de literatura foi feito um estudo detalhado sobre o sistema de gestão de energia proposto pela ISO 50001. A etapa 2, a etapa seguinte, foi realizada uma delimitação das fronteiras do objeto de estudo. Para isso, foi identificado o medidor eletrônico da concessionária, né, localizado no estacionamento da instituição, e foi identificada toda a área atendida em energia elétrica por meio desse medidor. Então, foi feita a identificação de todos os limites físicos, e esses limites eles foram divididos em 3 grupos, áreas comuns, salas de aula e edificação. Em seguida, foi realizada a revisão energética, nos moldes da ISO 50001, e a revisão energética ela foi feita por meio de uma auditoria energética de nível 2, que foi norteada pela ISO 50002, que faz parte da família das ISOs. Dentro da revisão energética, foi analisado o uso e o consumo de energia, e para isso, primeiramente foram identificadas as principais fontes de energia na organização, e foi analisado o histórico de consumo no período entre 2017 e 2019. Foi feita a identificação do uso significativo de energia
E para isso foi feito um levantamento de cargas da edificação, e o cálculo do consumo elétrico por uso final. Foi feita a identificação das principais alternativas, uma listagem das principais alternativas para a melhoria do desempenho energético da edificação. Para isso, foram considerados os projetos que já foram implementados em outras instituições, foram considerados os resultados da auditoria energética. Foi realizado também um cálculo luminotécnico visando a adequação dos níveis de luminância aos níveis requeridos pela norma, e para isso foi utilizado o software Lumisoft. Nos ambientes climatizados foi feita também uma análise das perdas térmicas por meio de uma câmera térmica. Nos espaços ventilados naturalmente foi feita uma análise, uma identificação da temperatura, da umidade relativa e da velocidade do ar por meio de um termohigroanemômetro. E as alternativas foram listadas e agrupadas de acordo com o investimento necessário. Na etapa 4, nas saídas de planejamento, foi realizada a definição da linha de base. O período da linha de base correspondeu entre janeiro e junho de 2019, porque de julho em diante foram implementadas algumas medidas restritivas que visavam a redução dos custos com energia elétrica dentro da instituição. Essas medidas consistiam em redução do uso do ar-condicionado, redução das jornadas acadêmicas e também redução da realização dos eventos dentro da instituição. Então, dentro desse período de janeiro de 2017 a junho de 2019, foram identificadas algumas variáveis-chave que se correlacionavam com o consumo elétrico mensal. Foram identificadas 10 variáveis que se dividem entre variáveis climáticas, variáveis de sazonalidade e variáveis de população. Foi feita uma análise de correlação por meio de um diagrama de dispersão, onde foram analisados o coeficiente de Pesson e o coeficiente de determinação. Para avaliar a eficácia dessas medidas restritivas implementadas a partir de julho, foi desenvolvido um modelo de regressão linear simples, onde era possível, com base nos dados de consumo elétrico mensal, predizer o consumo caso essas medidas não tivessem sido implementadas. A diferença entre o consumo predito e o consumo realmente medido apontaria a eficácia dessas medidas. Ainda nas saídas de planejamento, foram propostos indicadores de desempenho energético. Foram selecionados 3 IDEs: o consumo elétrico mensal, o consumo médio mensal por metro quadrado e o consumo médio mensal por alunos. Em seguida, a última etapa da metodologia, foi realizado um estudo de viabilidade econômica. Para isso, primeiramente, foi feita uma análise de investimento através de cotação de materiais com os fornecedores locais e foram calculados indicadores econômicos, a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e o tempo de payback. Além disso, foi realizado um cálculo da economia estimada a partir da implementação das medidas propostas. O cálculo consistiu numa estimativa. Bom, eu vou falar um pouco sobre a Escola Politécnica da UFBA, que é o objeto de estudo em questão. Como vocês podem ver, a figura 5, ela aponta a área da Escola Politécnica da UFBA, onde a gente tem o principal prédio, que é o bloco 1. Essa edificação ela é composta de 8 pavimentos e ela foi edificada na década de 60, visando o maior aproveitamento da ventilação natural e da iluminação natural. Com o decorrer do tempo, diversas intervenções foram realizadas no ambiente, nas partes internas da edificação, o que acabou promovendo a redução da ventilação natural. Além disso, foram feitas algumas intervenções, como uma área chamada anexos, que vocês podem ver na figura 5, que é um conjunto de blocos com alguns laboratórios de ensaio e de pesquisa. Tem-se também aqui um medidor da Coelba, que atende a toda a área da edificação, e a energia elétrica foi identificada como o principal energético da organização. Como resultados da pesquisa, a gente tem na primeira etapa a revisão energética, onde foi analisado o histórico de consumo. O histórico de consumo mostrou para a gente que o maior consumo é dado nos horários fora de ponta.
e foram identificados alguns picos de consumo que se associam ao período letivo, ao período em que a ocupação do prédio ela é maior. Por vezes, esses picos podem ser associados a meses e a estações do ano mais quentes. O mesmo ocorre nas mínimas de consumo elétrico. Essas mínimas, geralmente, elas acontecem em períodos de recesso e em meses em que a temperatura é um pouco mais amena. A análise do histórico de consumo começou a sugerir para a gente que o consumo energético da edificação poderia variar conforme os períodos letivos, conforme a ocupação da edificação e conforme as variáveis climáticas que poderiam estar dialogando com o acionamento dos equipamentos de ar-condicionado. Ainda na revisão energética, foi analisado o consumo elétrico por uso final, onde identificou-se que a climatização responde por 73% do consumo. Em seguida, o uso final de informática e iluminação. Quando a gente analisa o consumo elétrico por ambiente, é possível identificar que os laboratórios respondem por maior parte do consumo, com cerca de 45%. Em seguida, a biblioteca e a sala dos professores. No uso final da climatização, foi identificado que a maior parte dos equipamentos de ar-condicionado são do tipo split e que, por isso, eles respondem por 81% do consumo. Nesse uso final, também foi identificado alguns pontos de perdas, alguns pontos de escape de ar, tanto na lateral das esquadrias quanto de portas e na área onde é instalados os aparelhos de ar-condicionado do tipo janela. Com isso, a gente tem algumas perdas térmicas que podem ser identificadas aí também pela figura 7, e nesse caso, essas perdas são identificadas tanto pela má vedação, quanto pelo estado de conservação das próprias esquadrias. Novamente, o slide travou e eu vou precisar interromper o compartilhamento e retornar. Ainda na climatização, no uso final de climatização, foram analisados alguns ambientes ventilados naturalmente. Foram analisados 5 ambientes onde foram aferidas a velocidade, a umidade e a temperatura. Foi possível identificar nesses ambientes que a velocidade do ar ela é bem relativa em relação a cada um dos ambientes. Nos ambientes A, B e C, foram identificados espaços com a ventilação bastante reduzida e alguns desses espaços eles foram vedados para climatização. Outros espaços, como A e E, apresentaram níveis de ventilação maiores. E, apesar disso, esses 5 ambientes eles se encontram na zona bioclimática da cidade de Salvador, na zona 2, onde a estratégia de ventilação natural ela é mais indicada para a redução do desconforto térmico por calor. Então, foram propostas alternativas para a melhoria do desempenho energético no uso final da climatização. A primeira delas é o retrofit da climatização dos laboratórios por meio da substituição dos equipamentos presentes por equipamentos com inversores. Esses equipamentos são mais econômicos e estima-se que eles podem gerar entre 40% a 60% de economia. As outras alternativas propostas consistem na manutenção em alternativas de boas práticas e da ventilação natural. A proposta de retrofit da climatização, ela requer um investimento e por isso ela foi selecionada para a continuação desse estudo na análise de investimento e estudo de viabilidade econômica. No uso final da climatização, da iluminação, foi identificado que a maior parte das lâmpadas da edificação são do tipo fluorescente, e elas respondem por 74% do consumo. Nesse uso final, foi analisada também a iluminância de 28 salas de aula,
e os valores aferidos foram comparados com a norma de iluminação de ambientes de interiores, cujo referencial é de 500 lux. Como a gente pode ver a partir da figura 8, a iluminância média das salas de aula varia bastante, porém todas estão abaixo do nível requerido pela norma, que é 500 lux. Além disso, essa análise da iluminância apontou para a gente que ainda as salas de aula que são totalmente atendidas por lâmpadas LED apresentavam níveis de iluminância inferiores ao sugerido pela norma. Isso sugeriu a necessidade de um estudo luminotécnico, que tinha como finalidade analisar o número de luminárias necessário e a disposição das luminárias para garantir a iluminância requerida pela norma. Então, foi realizado esse estudo luminotécnico e aqui a gente tem um exemplo do layout atual e do layout proposto. Na figura 8, do lado esquerdo, a gente tem a sala de aula 711, que ela alcançou níveis de luminância média de 292 e com o layout proposto, ela alcançaria níveis de 584 lux, apresentando uma adequação aos níveis de luminância sugeridos pela norma. No uso final da iluminação foram identificadas algumas oportunidades de melhoria. Uma delas é o retrofit da iluminação da edificação, que é sugerido que seja feito por meio da substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, que também são mais econômicas. Além disso, foram sugeridas alternativas de verificação, de manutenção e de boas práticas. O retrofit da iluminação requer um investimento e foi realizado um estudo de viabilidade econômica para essa alternativa. Bom, o estudo de viabilidade econômica se divide em duas etapas. Um deles é o retrofit da climatização dos laboratórios e o outro, o retrofit da iluminação da edificação. No retrofit da climatização, a gente tem um investimento necessário para a implementação desse projeto de cerca de R$ 302 mil. O tempo de retorno de investimento da implementação desse projeto é de 11 meses. O valor presente líquido foi acima de zero, o que indica que essa alternativa ela é considerada viável. A taxa interna de retorno ela foi maior que a taxa mínima de atratividade, o que indica que esse projeto é economicamente atrativo. Foi estimado uma redução de consumo elétrico com essa alternativa da ordem de 21%, o que significa cerca de R$ 339 mil poupados ao ano, a partir da implementação da alternativa dos retrofits. Já no retrofit da iluminação, o investimento ele é um pouco menor, cerca de 57 mil, e o tempo de payback estimado foi de 1 ano e 5 meses. O valor presente líquido foi maior que zero, indicando que a alternativa é viável, e a taxa interna de retorno foi maior que a taxa mínima de atratividade, que é de 20%, indicando que o projeto ele é economicamente atrativo. A redução do consumo elétrico estimada a partir da implementação dessas medidas foi de cerca de 3%, e as despesas poupadas foram de cerca de 40 mil ao ano. Em se tratando das saídas de planejamento, propostas pela ISO 50001, a gente tem a linha de base energética no período que antecede as medidas restritivas, ou seja, entre janeiro e junho de 2019. Foi analisada a correlação entre o consumo elétrico mensal e as variáveis propostas aqui. Essa análise foi feita por meio do diagrama de dispersão e do coeficiente de Pesson. A maior parte dessas variáveis apresentaram uma correlação fraca com o consumo elétrico mensal, com exceção dos dias úteis e não letivos, que apresentam uma correlação moderada. Dessa forma, não foi possível fazer uma linha de base energética a partir de um modelo estatístico, dada a fraca correlação das variáveis selecionadas com o consumo elétrico mensal. Nesse caso, a norma sugere para a gente que sejam feitas análises e correlações diretas do período de linha de base com o período reporte. Nesse caso, foi definido o consumo elétrico acumulado e o consumo elétrico mensal médio. Ainda nas saídas de planejamento, na etapa de verificação da eficácia das medidas restritivas, que foram implementadas a partir de julho de 2019, foi proposto um modelo de regressão linear, que teve como resultado o gráfico da figura 9.
Como vocês podem ver, as linhas em azuis apontam o consumo realmente medido e a linha em verde, ela aponta o consumo predito, o consumo que teria sido medido caso as medidas não tivessem sido implementadas. E a gente pode perceber que esse consumo ele seria muito maior ali no período de julho em diante, o que indicou a eficácia das medidas restritivas da ordem de 15%. Ainda nas saídas de planejamento, foram propostos indicadores de desempenho energético correspondentes a esse período da linha de base. Os ideais da fronteira 1 dizem respeito à edificação como um todo, e os ideais escolhidos foram o consumo médio mensal, o consumo médio por aluno e o consumo médio por metro quadrado. O consumo médio por metro quadrado foi selecionado para comparação com outras instituições semelhantes. Já o indicador da fronteira 2, ele se direcionou aos laboratórios de pesquisa, já que o uso significativo de energia se concentrava nessa área. Para isso, foram utilizados alguns parâmetros, como o consumo médio mensal para edificações de ensino superior e para as áreas de laboratório, e o parâmetro ideal estaria no valor de 155 kWh por metro quadrado. Como a gente pode acompanhar aqui na figura 11, o CMM dos laboratórios ele varia bastante. Ao mesmo tempo que a gente tem laboratórios com índice pequeno, a gente tem outros com índice maior, o que se deve à ineficiência de alguns equipamentos de ar-condicionado e, por vezes, à presença de mais de um equipamento no mesmo ambiente. Mas, de toda forma, de maneira geral, a maior parte dos laboratórios opera dentro desse limite, dentro desse referencial de indicador de baixo consumo. Como conclusões dessa pesquisa, a gente tem que as metodologias de gestão identificadas, que são elas o modelo conceitual de energia, o PEG e também a própria NBR e a própria CIS, todas essas metodologias e ferramentas, elas apresentam alguns aspectos comuns, como análise do uso e consumo de energia, processos de monitoramento, processos de verificação, estruturação de uma equipe de liderança. E a ISO 50001, ela destaca-se dessas metodologias justamente pela abordagem sistemática estruturada no PDCA. Esse modelo proposto pela ISO 50001, ele pode ser utilizado como referência para o estabelecimento da gestão energética em universidades federais brasileiras, tanto para aquelas instituições que não possuem um sistema de gestão, quanto para aquelas que já possuem um sistema de gestão vigente e desejam aperfeiçoá-lo, melhorá-lo. Em se tratando da Escola Politécnica da UFBA, o uso significativo de energia ele se concentra na climatização. As oportunidades para a melhoria do desempenho foram direcionadas para os retrofits da climatização e da iluminação. Esses retrofits eles foram estimados, né, como oportunos para produzir uma redução de consumo elétrico da ordem de 24%, o que representa uma redução de custo de cerca de R$380 mil ao ano. O retorno de investimento calculado para esses dois projetos é de 17 meses. Em se tratando da linha de base, o estudo da linha de base indicou a eficácia das medidas restritivas que demonstrou uma redução de consumo da ordem de 15%. Já o estudo da linha de base, por meio de uma modelagem estatística, indicou a necessidade de refinamento dos dados de ocupação, como o número de ocupantes por hora dentro de cada ambiente estudado, e dos dados climáticos referentes a cada ambiente, como a velocidade do vento, temperatura do ar e umidade relativa, já que os dados coletados para essa pesquisa partiram da base de dados da estação da Ondina, e não de cada ambiente específico. Os IDEs que foram obtidos, eles podem sim auxiliar no monitoramento permanente do desempenho energético da instituição, na medida em que eles são comparados com a linha de base energética. Essa pesquisa também permitiu identificar que a redução do consumo elétrico nas edificações universitárias federais brasileiras pode ser alcançada por meio de medidas de eficiência energética e de gestão de energia
e configuram, sim, uma oportunidade para que o Brasil alcance e melhore a sua classificação no ranking mundial de eficiência energética, principalmente considerando que essas instituições elas totalizam 63 ao longo de todo o território nacional. Como sugestão para trabalhos futuros, a gente tem um estudo detalhado dessas variáveis, né, das variáveis climáticas e das variáveis de população em cada ambiente, que permitem um refinamento de dados que podem gerar a definição de um modelo estatístico por meio de um modelo estatístico que pode ser feito por uma regressão linear simples. Além disso, é sugerido também estudo direcionado ao uso final de climatização, considerando a quantificação das perdas de energia e a avaliação do conforto térmico do usuário, tanto nos ambientes climatizados quanto nos ambientes ventilados naturalmente. Além disso, sugere-se um estudo de viabilidade econômica da migração do ambiente de contratação regulada para o ambiente de contratação livre, já que a opção tarifária mais vantajosa para a instituição é a estrutura orossazonal verde e não a estrutura orossazonal azul, como foi identificada nos resultados. Aqui a gente tem algumas referências utilizadas nessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pela presença e pela atenção. E, com isso, eu vou passar a palavra para os membros da banca. Obrigado, Fabiana. Parabéns pela apresentação. Como apuntaba no inicio, como costume, a un turno de cuestionamientos, un turno de preguntas por parte da banca. Paso a palabra para o profesor Kleber, por favor, para abrir cuestionamentos ou perguntas para María Fabiana. Ok, professor Miguel, obrigado aí pelo convite. Professor Antônio também, conhecido aí de longas datas, eu sempre se encontrei na UFBA, né? E agradecer aí a Maria Fabiana pela apresentação, né? E ao professor Jean aí pela companhia, né? Nessa banca de mestrado do PEI. Então, primeiro, parabenizar a Fabiana, né? Para quem está assistindo aí, não sabe que a dissertação de Fabiana tem 222 páginas. E ela conseguiu apresentar tudo em 37 minutos. É fantástico, realmente. Eu pensei que meus botões, Fabiana vai levar umas 2 horas apresentando. Mas ela foi muito eficiente, né? Foi muito realmente objetiva e clara também, né? A gente percebe que a qualidade da apresentação da Fabiana está de acordo com a qualidade também do trabalho, né? O trabalho está muito bem escrito, está cuidadoso, ele está muito amplo, né? Muito amplo em diversas etapas, né? A revisão bibliográfica foi muito grande, foi muito bem feita, e cada item que a Fabiana explorou, estou chamando de Fabiana, mas é Maria Fabiana, né? Cada item que a Maria Fabiana explorou, ela se aprofundou, né? Tanto na questão da revisão bibliográfica, como nas diversas avaliações, né? De toda a estruturação da revisão bibliográfica, como também dos estudos de casos, né? A gente percebe que foi um trabalho muito cuidadoso. Então, foi bem proveitoso ler o trabalho da Maria Fabiana para perceber quanto que ela se aprofundou em diversos aspectos do trabalho, né? Então, assim, vamos conversar um pouquinho, né, sobre algumas dúvidas que eu tive, inclusive da ambientação do trabalho, né? E tendo já a visão de que, assim, ela chegou num resultado que nos mostra. Os resultados dela estão muito bons, né? A gente vai ver aí nos números aí, da taxa mínima de atratividade, né? da taxa interna de retorno que ela encontrou, do próprio valor presente líquido. Então a gente vê que os resultados são muito consistentes, né? Eles mostram que existe um potencial realmente fantástico aí de aplicação de programas de eficiência energética e com resultados que ela obteve aí algo
um ano e pouco de retorno, né, 2 anos de retorno. Então foram resultados bem consistentes, que nos dá assim, um alento, né, de pensar, nossa, né, a gente tem um potencial muito grande, né, para uma avenida aí para percorrer, e as instituições têm que ficar antenadas, né? Ela mostrou aí a questão das comissões internas, né, de conservação de energia, que as instituições que consomem mais que 600 kWh têm que, né, 600 mil ano, tem que atender, tem obrigação, a legislação. Então, são vários aspectos aí a serem analisados, e que nos leva a nos preocupar mais com isso, né? A gente percebe que uma colocação bem interessante que a Maria Fabiana fez aqui no trabalho é que a gestão energética na UFBA, ela é distante, né? Ela é descentralizada. Então, as diversas unidades consomem suas energias, né? Tanto energia como água, né? Que na dissertação ela fala um pouquinho de água também, né? Inclusive com as experiências ali do trabalho do Tech Lean, né? Do professor Asher ali. Mas a gente percebe que, né, assim, existe essa necessidade, né? A gente tem grande problema que a gente vê aí, né, falando em termos gerais dos prédios da UFBA, é justamente que quem faz o gerenciamento energético de alguma forma, né, não intensamente, como a Fabiana colocou, sobre todo um processo de gestão, seguindo a ISO 50000, né, e 50002, a gente não tem implantado esse processo, mas o processo que tem implantado é um processo distante, né? Ou seja, a SUMAI faz todo o controle, faz os gráficos de tendência, né? Levanta os valores, acompanha os consumos dos prédios, né? Identifica problemas como excesso de reativo, né? De multa por falta de potência, ou de ultrapassagem das demandas contratadas, mas quem está próximo da sua carga e do seu prédio não paga a conta, né? Quer dizer, até paga a conta, porque vai ali na despesa corrente do prédio, mas não se envolve do ponto de vista financeiro a ponto de fazer o controle do consumo em si, né? Então, o consumidor está aqui. Vocês estão vendo direitinho aí que aqui em casa está ventando bastante. Está bem para ouvir? Perfeito. Sim. Porque tá um vento alísio aqui. Está um vento alísio aqui violento. Eu estou aqui bem na varanda, está ventando muito. Então, ela abordou essas questões aqui assim, de forma bem interessante, né? Então, são aspectos diversos, né, e que nos remetem aí à dificuldade de você ter um sistema de gestão energética numa instituição em que você tem esse controle descentralizado, né, onde quem está efetivamente olhando os números não está lá, né, tendo cuidado de olhar o funcionamento da bomba, do elevador, não é isso? Bom, então assim, falando do trabalho da Maria Fabiana, né, eu vou assim, fazer alguns questionamentos, tá? Da parte de revisão bibliográfica que eu vi uma parte interessante que ela colocou que eu queria aproveitar para perguntar a ela, quando ela falou ela citou algumas plataformas que fazem a avaliação de benchmarking, né, de indicadores energéticos. Aí eu queria saber, Maria Fabiana, se você chegou a consultar essas plataformas, elas já estão ativas, né? Você teve algum resultado aí de pesquisa dessas? Porque é sempre um sonho nosso ter esses indicadores o mais disponíveis possíveis, né? Como é que foi? Eu consultei as duas plataformas que foram citadas. Uma estava em desenvolvimento e a outra estaria em lançamento em breve. Então, eu não consegui ainda, por impossibilidade, isso foi em meados de 2020, acessar esse banco de dados, que até então seria um banco de dados para acesso público, né, para que qualquer organização pudesse acessar e até mesmo cadastrar seus dados. Porém, isso não foi revisado desse meados de 2020 até agora, dezembro. Então, eu posso estar fazendo uma nova consulta para identificar se elas já estão vigentes realmente. Certo. Tá. Então, eu imaginei isso. Eu achei que provavelmente isso não estava
Ainda não estava totalmente implementado. Tá. Ok. Um outro aspecto que você falou no seu trabalho, né? Dentro do processo de gestão energética, você tem os processos de medição e verificação. Os processos de medição e verificação, não é? Em que é um processo extremamente importante para a avaliação de acompanhamento dos resultados, tá? E aí eu queria saber se você teve alguma experiência na sua pesquisa aí com essa associação do processo de medição e verificação com contratos de performance, que são aqueles contratos que o investimento é feito por um terceiro, né, pelo privado, e aí ele vai analisar e vai ganhar em forma né, das economias e que tem que ser medido, né, já que ele fez investimento, tem que ser medido por um processo desse de medição e verificação. Você teve algum contato com essas atividades? Não cheguei a fazer nenhuma extensão nesse sentido. Eu chego a fazer algumas sugestões em relação à medição e verificação, porém já mais lá no final, né, onde eu dou continuidade à etapa de verificação do ESGE, e eu faço algumas sugestões, mas mais por meio da utilização de um analisador de energia para conseguir comparar o desempenho energético anterior e posterior a essas possíveis modificações, intervenções. Então, na verdade, esse processo de medição, né, que você cita, você estava mais se baseando mais na questão de uso dos geradores de energia, né, para fazer uma monitoração dos consumos em função dos resultados, né? Isso. Ok. Outra pergunta, Fabiana, é o seguinte, lá nas análises que você fez, né, você estudou o aspecto dos laboratórios isolados, né? Então, foi uma das propostas, né? É você trabalhar o retrofit só no ar-condicionado dos laboratórios, né? Na parte de climatização dos laboratórios, e depois pensar o prédio como um todo, né? Inclusive a parte de iluminação. Aí, no caso dos laboratórios, você citou o seguinte, você levantou, na verdade, equipamentos, não, ainda na parte de climatização, depois eu pergunto aqui sobre os ventiladores, ainda na parte de climatização, você levantou indicadores, não é? Você levantou indicadores de consumo de energia por metro quadrado climatizado, né? Então, assim, agora eu queria saber qual foi o procedimento que você usou, porque você teve que levantar o consumo de cada laboratório, não é? Eu queria saber qual foi o procedimento que você usou para levantar esses consumos dos laboratórios. Perfeito. O levantamento do consumo, ele partiu do levantamento de cargas, então eu fiz toda uma coleta de todos os equipamentos de ar-condicionado, eletrodomésticos, iluminação, todos eles. E eles foram divididos por ambientes. Então, em cada ambiente eu tinha um consumo por uso final. Ou seja, eu multipliquei a potência de cada um desses equipamentos pela estimativa do tempo de uso. E a partir disso eu tive o consumo total e o consumo por uso final. A partir disso eu fui para a planta baixa da edificação, identifiquei cada um desses ambientes e tirei a área desses ambientes e correlacionei com o consumo de cada um deles. E a partir disso eu tive o consumo elétrico em quilowatt-hora pela metragem quadrada dentro de cada espaço específico. Então, na verdade, você fez uma pesquisa fina sobre os hábitos de consumo ali, né? O levantamento da utilização dos aparelhos de ar-condicionado em cada laboratório, né? Porque foi assim que você estimou, você multiplicou a potência instalada dele pelas horas de utilização, não é isso? Pronto, então, essa pergunta eu vou falar um pouco da estimativa do tempo de uso. Para estimar o tempo de uso, primeiramente foi aplicado um questionário, e esse questionário ele foi aplicado a partir das pesquisas de Lívia, que é também do PEI, onde foi perguntada qual era a frequência de ocupação daquele ambiente e quanto tempo que as pessoas ficavam naquele ambiente.
E a certo. partir disso, eu consegui identificar também o número de horas que aqueles equipamentos eles eram utilizados. Eu Tá. fiz alguns ajustes para ambientes específicos. Então, por exemplo, no caso dos laboratórios, foram diversos laboratórios. Eu agrupei os questionários somente dos laboratórios e tirei uma média do tempo de uso dos laboratórios de uma forma geral. O mesmo foi feito para outros ambientes, como algumas áreas da cantina, os banheiros e cada ambiente agrupado. Então, essas foram as premissas para a base do tempo de uso. Essas premissas eu coloquei lá no fundo, no anexo, e elas visavam definir qual que era o consumo por uso final. Então, esse Tá. tempo de uso ele foi definido a partir dessas premissas. Pronto. Observe o seguinte, né? É uma dificuldade que a gente tem em qualquer ambiente climatizado em que a gente não consegue fazer a medição, né, com o analisador de energia, né, de colocar ali o analisador na entrada do quadro, né? Isso a gente consegue mais na indústria, né? Você tem ali um quadro que alimenta só aparelho de ar-condicionado, e aí você vai lá, identifica a entrada desse quadro e faz a medição localizada e pega uma medição ali de uma semana, né? E aí você estratifica melhor o consumo por uso final com medição. Quando você faz a análise, assim, a pesquisa exploratória e a entrevista com usuários, né? E você detém ali mais ou menos o funcionamento do equipamento, a gente comete um pequeno errinho, mas é difícil a gente escapar desse erro, né? É porque os aparelhos de ar-condicionado, eles ficam ligando e desligando, né? O termostato atua, ele liga, né? Aí a temperatura ambiente baixa um pouquinho, chega ali na zona de esterese do cálculo do termostato, ele liga novamente, entendeu? Então ele trabalha on-off, ele liga e desliga N vezes por hora, né? Então, na verdade, quando a gente identifica e considera que o tempo de operação do compressor é mais ou menos o tempo que aquele laboratório está sendo utilizado, matematicamente não é isso, é um pouquinho menos, por causa do processo de liga e desliga, né? É claro que também esse processo de liga e desliga, ele estressa a máquina, né? São várias correntes de partida, em cada partida que o equipamento dá, e aí acaba tendo um consumo de energia também nesses transitórios, tá? Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, é que provavelmente você estimou um consumo um pouco maior do que o real, entendeu? Um pouco maior Uhum. do que o efetivamente. Mas isso, assim, a gente não tem como fugir muito disso, tá? E assim, é até complicado a gente entrar com um modelo matemático para tentar quantificar isso numericamente, que a gente acaba correndo até o risco de cometer um erro maior, né? De fazer uma bobagem. Então, é mais ou menos o que você fez mesmo né? E não tem muito como fugir disso. Bom, outra coisa que eu achei interessante é o seguinte, aí sobre a questão dos laboratórios, né? Quer dizer, equipamento de laboratório para você considerar ali a participação efetiva na parte de energia do prédio, você só conseguiu mesmo levantar os vestiladores, não foi isso? Pelo que eu entendi do teu texto? Sim, perfeito. Houve uma dificuldade grande de identificar todos os equipamentos, né, presentes no laboratório. Eu busquei algumas fontes para tentar identificar todos eles, mas ainda no levantamento de inventário eles não estavam contidos. E os únicos que eu consegui identificar foram os destiladores. Então, eles foram contabilizados, porque eles já tinham sido identificados em pesquisa. E o que eu fiz foi identificar que no cálculo do consumo, né, no cálculo do consumo estimado, houve uma diferença do cálculo estimado para o cálculo realmente medido. E aí eu entendi que essa diferença poderia estar associada a esses equipamentos de laboratório que não foram contabilizados. E isso foi uma hipótese que eu admiti, porque ao mesmo jeito, da mesma forma que existem diversos equipamentos, não necessariamente eles estão ligados ao mesmo tempo e podem representar mais do que a climatização. Eu tive essa preocupação também, e aí, até para eu me sentir mais segura em relação a isso, eu fui comparar com trabalhos anteriores que tenham definido o consumo de energia, e eu consegui outras duas pesquisas que também dialogavam um pouco com essa representatividade. Infelizmente, os equipamentos de laboratório eles não puderam ser identificados. Foi muito complicado de conseguir até etiqueta, informação de potência,
até às vezes de identificar qual equipamento era aquele, sobretudo nos laboratórios, onde eu tinha uma dificuldade maior de acesso, né, por conta de terem equipamentos mais caros, enfim. Mas os únicos que foram realmente calculados foram os destiladores. Ok. É uma dificuldade natural, porque os equipamentos de laboratório, por exemplo, você tem um laboratório de mecânica, né? Aí você tem motores, tá? Ou mesmo o laboratório de eletrotécnica da gente, da parte elétrica. A gente tem lá várias máquinas síncronas, máquinas de indução, são grandes motores, né? Motores de 40, às vezes 50 HP, e eles são grandes consumidores de energia, mas eles ficam ligados por um período de tempo pequeno, né? Enquanto os alunos estão fazendo algum tipo de prática ali demonstrativa. Então, apesar dessa carga existir, né? Se você for olhar os laboratórios de mecânica, os laboratórios de elétrica, né? Os laboratórios de eletrônica da gente lá do quarto andar, né? Tem fonte de alimentação, né? Tem osciloscópios, né? Tem fontes AC, né? Fontes de sinais. Então, apesar da gente ter essa riqueza de equipamentos, mas eles não ficam ligados o tempo todo, né? Eles têm uma utilização ali muito eventual em função das aulas práticas. E aí, eu imaginei que você teria muita dificuldade de quantificar isso. Você tem razão. Enquanto os laboratórios que você conseguiu são laboratórios de uso mais contínuo, nessa parte dos destiladores, realmente, eles são utilizados com uma continuidade maior, então você conseguiu essa sensibilidade aí, tá certo? Ok, Fabiana. Bom, aí tem uma visão que eu tive aqui da tua análise, né? Que foi, acho interessante que nos teus estudos aqui de habilidade, você usou uma taxa mínima de atratividade de 20%, tá? Ela não está um pouquinho alta, não? De onde foi que você pegou essa informação, assim? Como foi que você Eu conseguiu esse... peguei essa informação veio de taxa mínima de atratividade para projetos de eficiência energética em universidades. Ele é um documento, eu não me lembro ao certo de qual fonte é, mas é uma fonte internacional, e eu me lembro de utilizá-la pelo fato dela ser específica para esse tipo de projeto. Alguns autores falam em definir outras taxas mínimas de atratividade, mas eu preferi escolher uma que fosse direcionada a esse tipo de projeto. Porque, assim, a gente tem, por exemplo, projetos de instalação de painéis solares, por exemplo, né, viabilidade de usinas solares, a gente trabalha com 8 a 10%, então, assim, como você pegou uma referência que visa mais o uso final que você está trabalhando, né, a instituição, a universidade, então por isso que você pegou um valor assim, atípico, que me chamou a atenção, mas eu sabia que você ia ter uma explicação mais ou menos nesse contexto, tá? Bom, para finalizar, eu acho, assim, do ponto de vista de resultado, né, eu percebi, eu não sei se você chegou a avaliar, não sei se você chegou a avaliar uma proposta de padrão tarifário diferente para a escola como um todo. Ela hoje está na tarifa verde, né? Isso. Você chegou a pensar em avaliar a possibilidade de tarifa azul? Sim. Foi feito uma identificação de oportunidade de melhoria por meio da gestão tarifária. E aí, para identificar se essa opção tarifária, que era aerossazonal verde, era mais vantajosa, eu comparei ela com as tarifas, os custos unitários da modalidade aerossazonal azul, com base em todo o nosso histórico de consumo. Com isso, eu fiz uma simulação e gerei um gráfico de como é que é na tarifa vigente aerossazonal verde e na aerossazonal azul. E eu somei todos os custos associados e a diferença entre uma e outra foi, a opção verde foi a mais vantajosa, mas a diferença no período acumulado foi de cerca de 2.000. Mesmo sendo muito pequeno, a aerossazonal verde acabou sendo mais vantajosa. Beleza, beleza. Eu estava com isso na cabeça
E essa avaliação seria interessante para a gente tirar essa dúvida de uma vez por todas, né? Porque a gente sempre fica... mas para fazer essa análise, você tem que ter uma estratificação muito boa do consumo na ponta e do consumo fora da ponta, né? E das demandas que você poderia contratar, não é isso? Isso. Daí eu peguei todos os dados de consumo medido na ponta, fora da ponta, a demanda medida fora da ponta, a demanda medida na ponta e fora da ponta, porque eu tinha esse detalhamento, né, na planilha proveniente da SUMAI, o consumo reativo excedente, as multas e juros, que se eu não me engano ficaram da mesma forma, eu excluí, e para cada um desses agrupamentos existia um preço unitário dentro de cada modalidade. E aí eu fui atribuindo os custos unitários a cada agrupamento deles. Ok, Fabiana, eu estou satisfeito aí com suas explicações, suas argumentações. Gostei muito do seu trabalho, tá? Acho que realmente é um trabalho muito bem feito, muito interessante. E eu confesso para você, eu vou ler ele com calma depois. Essa correria de fechamento de semestre. Eu agradeço de você dar essa atenção, professor. Eu vou ler com calma depois, viu, Fabiano? Mas aí, deixando aí de volta a palavra, muito obrigado. E devolvo a palavra ao professor Miguel, já agradecendo aí pelo convite. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor Kleber. A banca toda fique à vontade. Eu sei, pode haver muitas sugestões, coisas pequenas para aperfeiçoamento do trabalho. Fiquem à vontade por correio eletrônico para enviar para Maria Fabiana essas modificações que considerem oportunas. Obrigado outra vez, professor Kleber. Professor Jean, da Técnica Federal de Paraná, por favor. Fique à vontade para questionamentos e perguntas. Professor Jean. Boa tarde, então, novamente. Obrigado, professor Miguel, professor Antônio. Parabéns, né, pela escolha do tema e desenvolvimento. Um parabéns especial à Maria Fabiana, a primeira autora, né, realmente conduziu muito bem os trabalhos, tanto escrito quanto a defesa oral. Então, assim, da mesma forma que o professor Kleber colocou, né, enalteceu, o seu trabalho é tão bom quanto a sua defesa oral. Então, assim, você está realmente de parabéns. Embora um trabalho bastante extenso, né, Maria, foi muito interessante fazer a leitura, porque você conseguiu, na grande maioria do escopo gigantesco que você escolheu, você e seus orientadores, né, acabaram escolhendo, fazer uma cobertura muito fidedigna com o estado da arte, e isso me alegrou bastante. Claro que existem algumas coisas, a exemplo do que o professor Kleber colocou, que eu acho que vai muito mais para o protocolo internacional de medição e verificação de performance, que poderia ter sido abarcado, né? E que é um enfoque diferenciado do que a ISO 50001 aborda. Isso eu acho que a gente poderia discutir um pouquinho, não como com a finalidade de modificar ou trazer uma dose de trabalho complementar ao teu trabalho, mas mais para a gente discutir mesmo dentro da eficiência energética e da gestão de energia, que caminhos, que opções nós temos nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que a ISO 50001, a escolha da ISO 50001 é muito feliz, mas existe também o caminho do CMVP, né, da performance, né, que assim como foi colocado os contratos de desempenho e as chamadas públicas das distribuidoras, né, no modelo que a ANEEL coloca, que são um outro caminho que eu acho bastante interessante, embora tenha sido revogado os investimentos esse ano, né? Mas, de qualquer maneira, é algo bem interessante da gente abordar um pouquinho aqui, mas para aproveitar esse momento, né, em que Paraná, Bahia, está todo mundo junto aí, conversando um pouquinho, para a gente discutir um pouquinho eficiência energética. Dentro dessa colocação inicial, né, eu gostaria de fazer uma provocação, Maria. Você tem um escopo grande, você reconhece que você tem um escopo grande que se traduziu em 220 e poucas páginas. Né? Reconhece isso? Qual que é a tua contribuição? Porque, assim, é um assunto transversal, né?
E o que você considera como sendo a tua contribuição, ou que contribuição você se sentiria mais confortável a hora que a gente fosse afunilar esse escopo para alguma coisa, aonde que você se sentiria mais confortável? Em relação à contribuição, eu acho que está mais direcionada ao fato de identificar que essas instituições que são as universidades públicas federais, só um minuto, está no sentido de evidenciar que as universidades públicas federais requerem realmente uma atenção em se tratando da gestão de energia e evidenciar também que existem diversas possibilidades de implementação de gestão de energia, não somente a da ISO, mas de outras, e que, assim, não existem justificativas mais para que a gestão energética não seja feita. Além disso, eu acho que a contribuição também está na geração de indicadores, para que esses indicadores possam até contribuir com a base de dados, né, e permitir esse comparativo de instituição para instituição, e é isso que eu senti falta no decorrer dessa pesquisa, o que está um pouco alinhado com o que o professor Kleber perguntou. Então, se a gente quiser hoje falar qual é o parâmetro realmente de eficiência energética, a gente não sabe para onde olhar, porque a gente não tem nenhuma métrica. Então, eu acho que a contribuição desse trabalho está justamente em trazer uma edificação pública universitária de zona bioclimática 8, contida no zoneamento bioclimático na zona de Salvador. 2, quais são esses indicadores e o que é que essa universidade está fazendo e de que modo que ela pode inspirar outras. Eu me sentiria mais confortável em falar, em definir a contribuição mais nesse sentido. Perfeito, muito obrigado, Maria. Eu vou ainda nessa linha de provocação, tá? Então, assim, tudo que eu for falar aqui não é no sentido de querer nenhuma modificação no seu trabalho, porque eu acho que ele está exemplar. Então, assim, eu estou aproveitando esse momento para a gente realmente discutir um pouquinho, tá, Maria? Então, assim, fique bem tranquilo, tanto você quanto seus orientadores, nesse sentido, que eu não estou vindo com uma lista de coisas para serem colocadas, né, num trabalho que tem uma cobertura bastante ampla já. Mas eu tenho uma dúvida, porque, assim, você deve saber, Maria, eu fui o coordenador do projeto de eficiência energética no campus Pato Branco, da UTF-PR, e ele está terminando, então a vigência dele está terminando agora, a gente prestou contas, a gente enfrentou diversos problemas, né, de implantação, e muitas das coisas que você fez no seu trabalho, a gente fez com uma equipe muito grande, então, assim, de estudantes, inclusive. Você fez esse trabalho praticamente sozinho ou você contou com uma equipe maior de colaboradores? Não, esse trabalho eu fiz sozinha. Eu tive uma ajuda em relação às visitas nos ambientes, onde o nosso encarregado de manutenção, José Mariano, me acompanhou em algumas dessas visitas e ele auxiliou na contagem das lâmpadas e na contagem dos equipamentos. E, além disso, ele facilitou a minha entrada nos diversos ambientes, porque eu tive muita dificuldade em acessar os ambientes e com o Mariano as portas estavam sempre abertas, né? Então, ele me auxiliou um pouco nessa contagem, tanto das lâmpadas quanto dos equipamentos de ar-condicionado. E também o Hélio, que também é encarregado de manutenção. Quando o Mariano não podia, o Hélio ia junto comigo e isso auxiliou um pouco o processo da auditoria energética. Você sabe, Maria, que a gente teve uma estagiária, né, que se chama Elisa. Ela foi estagiária do projeto, depois ela virou bolsista, né, porque tinha o P&D junto, e a gente conseguiu uma coisa inédita dentro da universidade, embora que contratada de forma terceirizada, ela foi a primeira analista de eficiência energética. Então nós criamos um cargo dentro da universidade que não existia. Por quê? Porque ninguém assume isso. Não é função de ninguém e é uma oportunidade de economia gigantesca, né? E assim, eu pergunto se você fez sozinho, porque é um trabalho hercúleo, né? Tanto de abrir porta, de contar coisa, etc. Mas essa minha pergunta ela é capciosa, Maria, porque tem o seguinte: você tem um levantamento de cargas que é gigantesco, é um trabalho assim patrimonial,
mas não é só patrimonial, você tem que levantar a potência, o modelo, etc. E além disso, depois, numa planilha Excel, você ainda vai ter que multiplicar a potência por um perfil de consumo que é mais incerto ainda, né? Que é assim, eu acho, como o professor Kleber bem salientou, né? Tem equipamentos que são de alta potência, mas que são usados lá de vez em quando, né? Então, assim, olha a incerteza associada a isso. Mas a incerteza que eu queria discutir agora, desculpa, a incerteza que eu queria discutir agora é em relação ao levantamento de carga, porque é um trabalho realmente muito grande, tá? E eu pergunto, no que de fato o levantamento de carga te auxiliou? Bem, realmente foi um trabalho muito grande identificar cada um desses equipamentos, identificar a potência deles e trabalhar com esses dados em planilha eletrônicas, né? Transformar essas informações em dados. O levantamento de cargas me ajudou para definir qual era a representatividade do uso final e me auxiliou na definição do consumo de energia, porque quando eu cruzei os dados de potência com os dados de tempo de uso, eu consegui obter o consumo elétrico por uso final. Realmente foi um trabalho bastante grande, foi bem denso, e em muitos dos ambientes eu tive que fazer análise por ambientes específicos, realmente ir conferindo e não tratar um tempo de uso como um tempo de uso generalizado. Precisei olhar realmente para a cara de cada ambiente, olhar para o tempo de uso identificado ali naqueles questionários e fazer alguns ajustes também. Eu também considerei alguns parâmetros de um manual da ANEEL e da CEMIG para conseguir chamar esse tempo de uso. Então, circularam aí, o tempo de uso circulou nessas informações. E o levantamento de cargas serviu para isso, tanto para definir a representatividade, né, do uso final, quanto para definir o consumo de energia por uso final. Perfeito, muito bem. E, assim, antes de começar o levantamento de carga, vocês já tinham uma ideia, uma premissa, assim, de onde que estava o consumo, os gestores, os pagadores de conta, já tinham uma ideia e isso foi, de alguma forma, aferido ou foi surpreendente, de alguma forma? Bom, essa pergunta ela é muito interessante. Eu tinha em mãos o histórico de consumo, então, a partir do ano de 2017, eu já tinha um histórico de consumo, porém, eu não sabia onde se concentrava o uso significativo de energia, até porque eu não conhecia todos os ambientes da edificação. Então, logo no início, eu imaginava que o uso significativo de energia se concentrava nas salas de aula, dado ao fato de que esses ambientes eram ocupados das 7 horas da manhã até as 21h55. Então, eu comecei a revisão energética, a auditoria, dentro das salas de aula e olhando com muita cautela para as salas de aula. Inclusive, foi nesse momento que eu fiz a coleta de dados da iluminância. Quando eu fui trabalhando os dados, eu trabalhei primeiro os dados da sala de aula, depois eu parti para a torre. Quando eu peguei todos os dados da torre e eu vi a representatividade das salas de aula em relação à edificação, eu percebi que o caminho não era pelas salas de aula. E aí depois eu fui analisar quais eram os usos significativos. Então, a minha primeira hipótese era nas salas de aula e a minha hipótese foi descartada logo quando eu consegui fazer todo o levantamento de cargas. E na validação do teu modelo, né, que você fez, porque você tinha o levantamento de carga numa coluna, né, do Excel, a quantidade dessas cargas e o perfil de uso, né? Você usou a fatura de energia para validar esse teu modelo, assim, para dar ou o primeiro valor que você lançou já fechou em 100%, tudo certinho, ou tiveram... Não, o que foi que eu fiz para avaliar a adequação do modelo? Eu peguei um intervalo um pouco menor do que a minha base de dados, então a minha base de dados era de janeiro de 2017 até junho de 2019. Ao invés de trabalhar até junho de 2019, eu puxei uns 2 meses antes e fui mais ou menos até maio. E previ o modelo a partir disso.
E aí o modelo me deu esse consumo predito e eu comparei os meses de junho e julho e também usei algumas ferramentas estatísticas para avaliar a adequabilidade do modelo, que foram o p-valor e o f-teste. E aí, como eles estavam dentro, né, do que era previsto para um modelo menos robusto, no intervalo de confiança de 90%, eu admiti que esse modelo, ele sim conseguia definir o consumo elétrico da edificação. Perfeito. Falando em modelo, você também teve aquele coeficiente de Pearson, né, que você acabou utilizando, e eu achei um valor baixo, né, embora assim, dependendo realmente do tipo de uso, não tem mágica para fazer ele ficar mais alto. Pra você ter uma ideia, a gente fez isso aqui no campus, a gente tem 2 unidades consumidoras que a gente analisou, uma delas conseguimos um coeficiente na ordem de 0,83 e o outro não passou de 0,19, né? Então, assim, por perfil de consumo, né, de dificuldade de achar a variável independente, muito difícil mesmo. Mas eu não percebi no teu trabalho o uso de mais de uma variável independente. Você chegou a usar mais de uma para tentar melhorar o coeficiente Pearson? Sim. Foram 10 variáveis e para mim também foi uma grande surpresa essa correlação ter sido bastante baixa. E quando isso aconteceu, eu comecei a levantar hipóteses de será que essas variáveis elas interagem juntas? Será que essa correlação ela está sendo fraca porque essas variáveis elas estão interagindo juntas com o consumo elétrico? Então eu parti para tentar fazer um modelo dentro do RStudio e para começar eu fiz um correlograma de todas as variáveis juntas. Eu cruzei em 2 eixos, as variáveis do x e com y, e eu consegui ver a correlação entre elas e a correlação delas com o consumo. Ainda assim, essa correlação foi muito baixa, eu tentei fazer o modelo, mas ele realmente estava muito abaixo dos níveis mínimos para um modelo considerado aceitável. Então, eu não utilizei esse modelo estatístico, porque realmente ele não iria ser útil. Mas eu cheguei a correlacionar a ação de todas as variáveis com o consumo elétrico. Gerou um gráfico chamado correlograma, bem grande, porque ele cruza as 10 no eixo vertical e as 10 no eixo, as 11, na verdade, porque envolve o consumo, as 11 no eixo Y e as 11 no eixo X, e a correlação continuou sendo muito fraca e a regressão, ela, infelizmente, não foi possível. Então, salvo engano, você não explorou isso no teu trabalho, não foi apresentado, né? Você fez, mas desapegou desse estudo. Foi, porque eu não vi sentido em apresentar. Eu me apliquei em mostrar o gráfico de dispersão, né, e onde parou, mas eu não vi sentido em apresentar esse modelo que não era um modelo, vamos dizer assim, confiável ou um modelo robusto, já que ele não poderia ser utilizado para o acompanhamento do desempenho a longo prazo. Perfeito. Eu vou comentar então assim, Maria, eu te considero, com o que eu li, com o que eu vi você fazendo a apresentação e com o que você está respondendo, tanto na fala do professor Kleber quanto na minha, eu te considero uma excelente profissional de eficiência energética. Tá? Então, assim, você está pronta para o mercado, né, para o mundo do trabalho de eficiência energética e senti falta de você comentar o protocolo internacional de medicina e verificação de performance, que eu acho que poderia ser um plus na tua formação, na tua possibilidade de ofertas, né, de você comentar CNVP, né, que são os certificados de medição e verificação de performance, que inclusive são exigências da Agência Nacional Reguladora de Energia Elétrica e das distribuidoras quando elas fazem chamadas públicas. Então, assim, nós estamos falando de aporte de recursos financeiros para instituições públicas sem reembolso, né? Então, sem a necessidade de você reembolsar, em que não se usa mais PBL, essas outras siglas tradicionais de análise de engenharia econômica,
e se utiliza o RCB, né, que é a relação custo-benefício, até porque você não vai devolver o recurso, né, eles só querem saber entre o custo e o benefício se isso é interessante. Eu não vou insistir mais nisso por um único motivo. Esse ano deram uma descontinuidade desse recurso que vinha sendo aplicado há anos, mas caso não tivesse sido descontinuado, eu acho que seria algo que eu iria bater e bater muito fortemente, Maria, porque é uma oportunidade de vocês transformarem essa dissertação num projeto a ser apresentado para a Coelba, né, ou a distribuidora que por acaso atendesse vocês, ou outros campos que poderiam se inspirar em vocês, tá, para conseguir implantar essas ações de eficiência energética sem investimento público, né, ou sem investimento público da universidade, né, pelo menos isso seria muito interessante. Mas, de qualquer maneira, eu insisto para a tua carreira profissional, eu não sei, né, nós não conhecemos a esse ponto, mas, assim, eu encaro que é muito importante você, talvez, perseguir esse caminho, porque você, talvez, tivesse apenas essa lacuna na tua formação, né, de ir atrás de um certificado internacional, que é promovido pela EVO, né, para você poder ofertar isso como forma de prestação de serviço para alguns clientes, sejam eles particulares ou públicos. Então, isso eu acho bastante interessante. Uma coisa que a gente se deparou no campus e que eu acho muito importante, e até agora não tive oportunidade de ter acesso na parte de climatização, é um sistema que pegue o usuário final e deixe ele sem comando, né? Então, é algo que não permita que o usuário final toque, não, até deixe um controle remoto para ele se botar 17 graus, né, de temperatura, o fã o máximo, mas na realidade ele não está comandando nada, isso está para administrar, né, parametrizado. Então, assim, eu sei que existe, me falaram que existe, eu gostaria muito que você tivesse abordado isso no teu trabalho, porque às vezes é um retrofit de implementação mais barato, e quando você tira o cara que mais causa estrago, que é o usuário final, né, que não sabe usar direito um ar-condicionado, eu acho que isso é mundialmente, né, teria que ter um cursinho curto de como usar ar-condicionado, mas infelizmente eu acho que a gente tem alguns recalques aí que talvez Freud explicasse, né, da gente usar de forma exageradamente ou muito fria no verão ou muito quente, no nosso caso aqui no inverno, tá? Mas assim, eu senti falta disso também, e também seria uma possibilidade de trabalhos futuros que eu enxergaria. E a última curiosidade, já estou encerrando, é por que você usou um software, acho que é Lumisol, né? Eu acho que é esse o nome? Lumisol. Acho que é o luminotécnico, e não o Dialux, porque eu sei que o Dialux ele é amplamente utilizado, assim, algum motivo especial ou foi casualidade? Para ser sincera, professor, eu utilizei esse software porque eu tive dificuldade de instalar o Dialux. A minha primeira opção era ele, e como eu tive dificuldade de implementar ele no computador, eu parti para o Lumisoft, que já tinha sido, eu já tinha lido da existência dele, do que ele poderia ofertar, e eles já tinham sido recomendados por algumas outras colegas arquitetas que trabalham com isso. Então eu fiz essa opção, mas a primeira era o Dialux. Perfeito. Então, assim, eu gostaria de realmente enaltecer a qualidade do teu trabalho. Fiquei muito feliz de ver o que você é capaz de fazer, não só no trabalho escrito, mas confirmado agora em te conhecendo, embora virtualmente, né? Parabenizar também tanto ao Miguel, né, ao professor Miguel, quanto ao professor Antônio, pela excelente orientação que fizeram. Imagino que deve ter sido uma orientação fácil, né, pelo que eu percebo assim, né, da Maria. Depois o Antônio e o Miguel vão poder retificar, né, dependendo do caso. E também parabenizar as excelentes contribuições que o professor Kleber fez também na sua fala antes, e agradecer imensamente o convite que me foi feito de poder ver o que tem sido desenvolvido, né, numa área que me é tão cara, que eu gosto tanto,
que é a gestão de energia e eficiência energética. Então, um agradecimento a todos que estão nos ouvindo aí também. Uma boa tarde. Obrigada, professor. Obrigado, professor Jean. Pronto, professor Antonio, da Universidade Federal de Ouro Preto. Está pronto para os questionamentos, dúvidas? Pronto, passo a palavra para você. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Bom, primeiro que eu queria dizer é que eu me senti muito representado pela fala do Jean-Marc, né, que não conhecia ele, e estava aqui pesquisando sobre a técnica do Paraná. Pelo que eu estou vendo aqui, vocês conseguiram 2 milhões de reais da Copel? Confere? Quase 3 milhões, professor, e a gente conseguiu mais 1 milhão agora nessa última chamada que teve. Isso só num campus, né? A gente tem agora, eu estou na pró-reitoria de graduação, então eu me movi para Curitiba, mas a gente tem editais aprovados, então eu diria por baixo que a gente deve estar na ordem de uns 15 milhões hoje em dia. O professor Kleber, seria ótimo, né? Trazer essa grana para a Politécnica, né? Com certeza, viu? Maravilhoso. Daria para botar uma usina fotovoltaica lá no telhado, né? E fazer muita coisa realmente na cobertura. Mas o que mais me surpreendeu, Jean-Marc, foi que vocês que fizeram o projeto, né? Vocês não se associaram com o Maesco, né? Na realidade, a gente conseguiu a consultoria de uma ESCO, mas fomos nós que submetemos, né? E quem conduziu o projeto fomos nós, né? E isso foi até um ponto de destaque quando a gente defendeu isso em Brasília, porque vocês sabem que esse edital que saiu, que era o edital prioritário, né, de 16 para 17, ele envolvia P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, com um projeto de eficiência energética. E assim, como bem falou a Maria, lâmpadas é legal, uma usina é legal, mas se não tiver a cultura de gestão de energia, daqui a pouco tem pó nos painéis, as lâmpadas começam a ser substituídas por uma com intensidade luminosa menor, ou, né, a coisa vai se perdendo. E quando a gente falou que a gente ia implantar um sistema de gestão de energia nos moldes da ISO 50001, foi que brilhou os olhos do pessoal lá em Brasília. Então, assim, que é o legado que você deixa. E o nosso legado também, professor Antônio, ele não foi somente em fazer para nós. A gente sempre que é convidado para falar sobre a nossa experiência, etc., a gente vai realmente de peito aberto, contando tudo que nós fizemos de certo, principalmente o que fizemos de errado, né, o que não deu certo, para que não se repita, né, para que as outras instituições possam partir dos nossos erros, sem ter que cometê-los novamente, né? Realmente a opção do PE, né, que é obrigação, né, pela legislação da ANEEL, obrigação de todas as concessionárias, é a melhor opção, né, para conseguir fundos, né, para implementar esse tipo de projetos. Na UFOP a gente estamos submetendo agora, neste instante, um projeto para a CEMIG, que é bem focado, nosso projeto é bem focado em iluminação externa, que hoje, como a universidade está parada, né, tudo ensino remoto é o nosso maior consumo, né? Então estamos nos associando com o Maesco e preparando o projeto, sendo que é impressionante a quantidade de entraves burocráticos, né, que temos que vencer na Universidade Federal. Esse contrato de desempenho, né, a universidade parece que não entende, o serviço jurídico barra, enfim, tem muito desafio aí que estamos correndo atrás, né? Mesmo que o projeto seja super rentável desde qualquer métrica, né? Então, como você bem falou, o trabalho de Fabiana, né, deveria estar orientado o máximo possível para participar de um edital da Coelba, né? Por sinal, está aberto agora, mesmo com há perigo de que o edital no próximo ano seja descontinuado, né? Mas a Coelba está com o edital aberto agora, professor Kleber, até o dia 13 de janeiro, mas já está muito corrido, né? Já apresentar um projeto em 15 dias está complicado mesmo. Na realidade, vocês têm o projeto pronto, né? A dissertação da Mariana lançada nas planilhas da Coelba. Realmente dá para aproveitar muito, né? Por exemplo,
como você bem falou, né, essa métrica do RCB, eu senti falta também, né, é fácil de calcular, relação custo-benefício, é a métrica que se usa neste tipo de projetos do PE, e a metodologia, o levantamento de cargas, né, em iluminação, Fabiana usou a opção A do Protocolo Internacional de Medição e Verificação, né, energia consumida, potência vezes o tempo. Ela fez o levantamento de cargas, que seria a potência, e o tempo, ela estimou o tempo com uma série de dados, né, dados de uso das aulas, dados até com pesquisa com o pessoal lá, né, e aí é onde está a maior incerteza, né, do trabalho, né? Aí é onde está a maior incerteza, né, do trabalho, nessa estimativa do tempo. Sobretudo no ar-condicionado, como bem o professor Kleber bem levantou, né, aí é onde está também uma incerteza muito grande, né. Enfim, eu não queria me estender muito, eu queria apenas destacar que a Maria Fabiana, engenheira civil de formação, eu venho acompanhando o desenvolver dela nos últimos anos e ela teve que aprender muito, né, sobre, claro, vindo da área de engenharia civil, né, teve que aprender muito sobre engenharia elétrica, luminotécnica, conforto ambiental, tarifas de energia, tudo isso, né, e acho que ela, bom, e também a terminologia e os conceitos da gestão de energia, ISO 50001, diagnóstico energético, acho que ela conseguiu absorver grande parte desses conceitos, né? Como vocês comprovaram agora na apresentação dela, né? Pelo demais, o trabalho foi muito abrangente, né? Muito abrangente. Acho que daria para dar uma enxugada, colocar um foco, um afunilamento nesse foco, a parte de modelagem estatística. Os resultados não foram muito bons, mas também porque o tempo considerado foi insuficiente, né? E até estes 2 últimos anos não foram muito constantes no calendário. Teve outras intervenções, por exemplo, essa evitação de usar o ar-condicionado, tudo isso fez com que o resultado dessa correlação não fosse muito satisfatório, né? Eu realmente tiraria um pouco essa parte da modelagem, se bem uma tendência na área de energia, da gestão de energia, né? Análise preditivo, tudo isso, análise de dados, tudo isso é uma tendência muito grande na área de energia, né? Mas, enfim, da minha parte, eu fiquei bastante impressionado com o aprendizado da Fabiana nestes últimos anos, e animo ela a continuar nessa linha, né? Como o professor Jean colocou, né? O certificado do PIMP seria uma boa também, tem muito curso de estado de energia, né? E tem muito ainda a ser aprendido, né? Mas esta dissertação, com certeza, é um bom primeiro passo, né? Então, pela minha parte, é só isso. Miguel, te devolvo aí a palavra. Pronto. Obrigado, profesor Antonio, pelos cuestionamentos e as sugestões. Eu vou incrementar ou facer un resumo un pouco do apontado pelos profesores. Nestes tempos que falan tanto de contingenciamento, estamos nun asunto claramente desafiador. Non é só unha cuestión económica, que claramente, como apuntou o profesor Jean, é unha cuestión obvia que há un espazo importante aí para unha economía nas institucións, e que non estamos un poquinho envolvidos con o que hoxe chaman de responsabilidade social. Non é só unha cuestión económica, é unha cuestión ambiental que non está sendo considerada. Ao final, os fondos que as institucións están utilizando son fondos públicos que poderían ser revertidos claramente para pesquisa ou para outras cousas máis úteis que simplemente desperdicio energético. Como apuntou o profesor Kleber, tamén sería importante que esa divulgación, que ya aconteceu a nivel científico, Fabiana ya publicou estes dados en forma de traballos ou congresos, pasasen para os responsáveis últimos, os responsáveis institucionais, que tomasen boa conta, que tirasen as conclusións apropiadas e actuasen ya, tomasen unha decisión de envolver a comunidade nese aproveitamento económico, esa optimización de recursos. Ao final, esas institucións
deberían ser exemplo, deberían marcar un poquinho o ritmo e pasar para a sociedade. Eu acho que esa visão responsável, esa visão de optimización de recursos e de bon aproveitamento de dinheiro público. Só dizer que, en paralelo á presentación de Fabiana, estaba facendo aquí algúns números, e, efectivamente, mesmo que ás veces algunhas correlacións non parecesen coherentes, ao final os bilóns energéticos aparecen aí. No slide 32 claramente aparecen os grandes consumidores. No ámbito laboratorial aparecen identificados neste estudo enorme, abranxente, de moito, porque a xente acompañou o traballo de Fabiana, aparecen os bilóns energéticos, aparecen claramente os laboratorios de grande consumo de equipamentos térmicos, onde é moito fácil encontrar equipamentos consumindo acima de 4.000 watts, que non son desligados nunca, esa área eu coñezo, bastaría un control energético deses equipamentos con temporizadores ou con algún tipo de dispositivo, están en stand-by, están consumindo energía asustadoramente. Foi interesante esa cuestión que Fabiana apontou. A xente achaba que o consumo de iluminación de aulas sería o grande vilão, e finalmente probou como climatización e especificamente os equipamentos dentro del laboratorio onde há un espacio importante de optimización. Importante tamén agradecer, Fabiana apuntou ese asunto, deixar claro a contribuición tanto dos técnicos Mariano como Helio foran importantes nese traballo pesadísimo que Fabiana fez, porta a porta, de identificar os espazos, de medición, de caracterización de cada equipamento. Estes dois técnicos da Escola Politécnica acho que merecen un destaque e tamén un agradecimento pela contribuición deles. Claro, tamén quería agradecer aquí, já fiz escrito no chat para o profesor Mauricio Torres, da Federal de Río Grande do Sul, profesor suplente de banca, que esteve atento en todo momento por se había alguna falla na banca, esteve sempre disponível, atento a cualquier necesidade. Simplesmente parabenizar, me extendí un pouco, mas quería tocar esos puntos que os profesores ya levantaran. É un traballo desafiador, é un traballo que marca un inicio, me parece, a traballo, como foi comentado pelo profesor Jan, ya innovador na Universidade lá en Paraná. Eu acho que é unha obrigación de todas as federais seguir esa rota marcada por eles de optimización a moito espazo de aproveitamento. Parece é o futuro, non é que Brasil seja diferente, que isto está acontecendo tamén en outros países, a procura da optimización, o envolvimento da comunidade universitaria nesa responsabilidade. Gostei da proposta de tirar o controle do ar-condicionado da mão do usuario. Eu iría ler, profesor Jan, eu até faría a proposta de atrelar o salario da xente na economía, desculpa, na economía energética que a xente conseguise. Se a xente economizase tamén gañaría máis. Simplemente agradecer a banca e parabenizar a Fabiana por este traballo tan abrangente, como falei, desafiador e tan ben feito. Va a parecer exagerado, mas se todos os alumnos de mestrado traballan con ese empeño, esa decisión, eu aceito, asino o contrato e fico feliz. O seu empeño foi admirável, simplemente. A contribuición de Antonio, vital, o traballo dele, o deseño do traballo, o acompañamento de Antonio foi brillante tamén. Parabéns, Antonio, porque o traballo seu en cuanto a orientación e a desempeño. E todos os parabéns dos profesores da banca deben caer acima de vocês dois, principalmente o profesor Antonio e, claro, de María Fabiana. Non sei se há alguma cuestión, alguma pregunta máis, a banca quer apuntar algún asunto adicional, profesor Kleber, profesor Jan, profesor Antonio. Está todo ben, então? Mais algum questionamento, professor Kleber? Tudo bem, só parabenizar a Maria Fabiana. Todo tranquilo?
E Perfeito, dizer que a então. gente vai mandar, Fabiana, a versão com algumas sugestões, algumas correções, a gente manda para teu e-mail, né? Para que você Perfeito. incorpore, né, alguns detalhes que a gente viu na sua versão final. Por Uhum. favor. Certo? Sim, Por favor. como Fiz apuntei, alguns profesores, como apuntei antes, profesores, fiquen a vontade de enviar sugestões por escrito. Acho que é máis eficiente, máis rápido enviar para a propia Fabiana sugestões, modificacións específicas, listas de posibles erros tipográficos. Fiquen a vontade. Entón, por tratarse de unha sesión online, deberíamos facer agora a discussão em privado da Eu banca. vou. Irei criar agora uma sala de apoio com os membros da banca. Ajá. E aí a Fabiana pode continuar na sala sem problemas. Pronto, podemos pasar então para esa sala e para facer a discussão da banca en particular. Sim, é um outro link para a sala de apoio? Vai aparecer aí, só um segundo. Ah, tá. Foi criada. Aparecer para vocês? Aparece. Sim, sim. Agora a sala anterior fica ativa. Fica. Ótima apresentação, Fábio. Gostei muito. Tava aqui Poxa, acompanhando. obrigada. Obrigada, Fabrício. Estava lendo aqui os comentários. Obrigada mesmo. Você viu que deu uma travada na hora dos slides? Eu vi, eu não entendi o que aconteceu ali. Acho que clicando no aplicativo não voltou a funcionar, não? Eu tive que interromper e fazer de novo, mas ainda bem que ninguém se importou, né? Pareceu normal, né? Fora isso, transcorreu bem.
revisões e posterior deferimento dos orientadores. Parabéns para a Fabiana, tamén para Antonio, orientador, e mesmo. Parabéns a todos. Agradecer aquí a presenza de público, gostaran da presentación. Simplesmente agradecer máis unha vez aos membros da banca, Antonio Sánchez, profesor Jean, profesor Kleber, agradecer a participación de vocês. E como apontei no comezo desta reunión, pasaré para vocês a documentación necesaria para asinatura, gerenciamento das burocracias que están atreladas á defesa de tese de mestrado. Pronto, obrigado por todo a presenza de vocês, as boas suxestións para aperfeiçoamento deste traballo. Parabéns, Fabiana. E pronto, acabamos a sessão por aqui. Obrigado a todos. Obrigada. Eu quero agradecer a todos os membros da banca. Todas as contribuições, elas também foram anotadas aqui para posteriores correções. Quero agradecer os colegas e amigos que estão aqui na sala e que comentaram aqui também. E a disponibilidade do professor Maurício. E obrigada mais uma vez. Parabéns, Fabiana. Boa sorte. Tudo de bom. E a gente vai procurar você para conversar, viu? Por favor, professor, por favor. Com certeza. Acho que caberia até depois, de repente, você apresentar esse trabalho para a diretoria da Politécnica, entendeu? Ou mesmo numa reunião, professora Tatiana, professora Marcela, ou mesmo numa reunião de congregação da escola, é preciso que esse seu trabalho seja publicizado, né? Aqui a própria diretoria ouça de você mesmo os resultados que você atingiu. Pense nisso aí, e qualquer coisa a gente pode articular isso aí, a gente pode entrar em contato e articular essa apresentação sua para a diretoria da escola. No mínimo merece divulgar, Fabiana, no mínimo merece divulgação no âmbito CAPES também, por conta da vinculação desse órgão na elaboração da defesa da tese propriamente. Divulgação em âmbito web da própria CAPES, sim. Sim, perfeito. Fabrício, como é que procedemos agora? Foi finalizado? Bom, Então, só sair da sala mesmo. Eu disponibilizo a gravação depois. Segunda-feira para você. Pronto. Obrigado, professor. Obrigada, gente. Acabamos por aqui, então. Muito obrigado. Um abraço. Parabéns, Fabiana. Obrigada. Tchau, Fabrício. Tchau, Fábio. Parabéns.